Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu ensino homens e mulheres a faturarem mais de R$ 7.000 com a laqueação Brilho Perfeito. Meu nome é Carlos, da Pintura Laca, e hoje eu vou falar da importância do hábito e do treino. Sim, para quem sabe andar de bicicleta, eu vou dar o exemplo da bicicleta. Acredito que seja o mais comum na maioria das pessoas. Você se lembra quando você começou a tentar andar de bicicleta, que muitas das pessoas precisavam instalar aquelas rodinhas atrás para manter a bicicleta na posição, né, correta, para que ela não tombasse nem para um lado nem para o outro? Você se lembra o que você precisou fazer até que você conseguisse andar com a bicicleta e se equilibrar nela e sem as rodinhas? E aí você se lembra que você caía quando você ia parar, brecar? E aí depois de um tempo você aprendeu também essa função? Acredito que sim, né? Um outro grande exemplo também, eu acho que na maioria das pessoas, quando você começa a aprender a dirigir, não é verdade? Você, sei lá, soa gelado, dá tremedeira, as pernas e as mãos não funcionam como deveria funcionar, e é uma loucura, não é verdade? E o que tem a ver essa história da bicicleta e a história do carro com os hábitos e o treino? Então vamos lá, pessoal. Treino, vamos começar pelo talvez seja mais fácil. Quando se fala de treino, muita gente já imagina, sei lá, a pessoa indo numa academia ou sei lá, praticando algum esporte, né? A palavra treino está muito ligado aos esportes. Mas você sabia que quando você está estudando, fazendo um exercício, né, que seja da própria português, matemática, enfim, você está treinando? Sim, você está treinando. Toda vez que a gente precisa aprender uma nova atividade, você aprende por meio do treinamento. Sim, você tem que ir lá e fazer. Ou você exercita a mente, ou você exercita a parte do corpo, ou os dois. Sim, né? Muito das vezes, logo no início, quando você inicia uma atividade, você precisa pensar no movimento, seja um nado, seja o próprio futebol, seja, sei lá, qualquer atividade física, uma academia, enfim. E na laqueação, a mesma coisa. Quando nós iniciamos a primeira vez que a gente pega numa pistola de pintura, é a mesma coisa quando a gente pega pela primeira vez uma bicicleta, ou a primeira vez um carro, ou uma moto, ou primeira vez que você está jogando um jogo no seu videogame, para quem gosta, ou para quem começa a jogar o seu futebol no campo, no clube, enfim, né? Qualquer coisa. Ou mesmo quando você começa num curso de inglês ou num curso de espanhol, é a mesma
forma, nós seres humanos, a gente acaba trabalhando quando é algo novo, como se fosse um estudo, como se fosse um treinamento, né? E aí o que acontece, né? O que eu quero aprofundar com vocês, isso é bem importante até para você não começar, né? Quem de vocês que conhece aquela pessoa que ela sempre começa as coisas, mas nunca termina, né? Começa uma academia e nunca não continua, começa um curso e não termina, começa, sei lá, alguma atividade na sua casa e nunca termina. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, estamos acostumados a colocar uma meta, né, grandiosa e nada contra isso. Pelo contrário, temos que ter grandes metas. Por exemplo, no móvel que está aqui do meu lado, eu acabei de laqueá-lo. E era a minha grande meta de hoje, né? De hoje não, já pintei outras peças, mas em relação a essa peça, era a minha grande meta. Essa peça tem 3 portinhas, tá vendo? 2 aqui, uma pequena aqui, uma maior no meio, uma outra porta do outro lado, né? Relativamente tranquilo, relativamente simples, né? Mas era o meu objetivo. Só que vocês concordam que para que eu pudesse pintar ela toda, eu teria que pintar partes por partes. E para que ela ficasse bem acabada, precisaria que cada pedacinho tivesse bem pintado. E a mesma coisa, para a gente conseguir atingir o nosso objetivo todo, a gente precisa fazer um pedacinho por pedacinho, um pedacinho por pedacinho. E aí? E aí que as pessoas se perdem. E aí o que eu quero dizer? Vamos supor que eu começo desse lado aqui, ó. E de repente, por alguma infelicidade, acaba escorrendo. Tem pessoas que vai fazer desse escorrido e aí ele vai escorrer mais partes do móvel. Por quê? Porque ele perdeu a concentração, ou ele já perdeu o jogo, né? Vamos supor, o time de futebol, ele toma um gol logo no primeiro tempo, ele já entrega o jogo e aí o adversário faz muito mais gol nele e na verdade ele entregou o jogo. E o que nós precisamos entender, principalmente quando estamos começando na laqueação, que de forma alguma devemos entregar o jogo. Por isso que eu estou tentando passar para vocês o processo de aprendizado. Não é porque escorreu essa lateral aqui que você vai entregar o jogo, você vai desistir, você já vai jogar a tinta preparado fora, falar, não sei, chama outra pessoa. Não. Entenda o que aconteceu para ele escorrer e, se precisar, regule a pistola, faz o que for necessário para que o restante da peça fique perfeita. Sabe por que eu falo isso? Porque assim, ó, se escorre essa lateral aqui, não precisa repintar
toda a peça. Você pode isolar o restante da peça e pintar somente uma parte que escorreu. Isso se for preciso. Às vezes você vai conseguir dar um jeito, consertar. Às vezes o escorrendo, dependendo do acabamento, da cor, acaba praticamente até sumindo, né? Então assim, ó, não se abale. Agora, se a gente tem na nossa cabeça como funciona o processo de aprendizado, o treinamento, você vai se sentir mais seguro, né? Então tenha isso na cabeça. As primeiras vezes ao qual você vai pegar uma peça para fazer o serviço, não se apavore se alguma coisa der errado. Pare, respire fundo e se concentra. Beleza? Tá, Carlos, e você falou do tal do hábito. O que tem hábito a ver com isso? Então, por que eu comentei do hábito? Porque para mim, hoje, laquear uma peça dessa já é um hábito. É como se eu pegasse o meu carro, desse a partida, engatasse a primeira, segunda, terceira, a quarta, a quinta e vai, né? O que eu quero dizer com isso? À medida que você vai treinando, 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 treinando e treinando, erra, conserta, treina, 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 erra, conserta, treina, 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 treina. Aqui dentro você vai guardando as informações. Pode ser assim, ó, informação bem pequenininha, detalhezinho, às vezes até bobo, mas o seu cérebro vai guardando, vai guardando, vai guardando. À medida que você vai fazendo mais e mais peça, aperfeiçoando, melhorando, você vai atualizando a informação na sua cabeça. E treina, 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 conserta o que deu errado, treina, conserta, treina, conserta, treina, conserta. Para quem se lembra das tabuadas, não era assim que a gente fazia? 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5. E aí a gente ficava lá, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, e até chegar na 2 vezes 10, 20. Aí depois a tabuada do 3, depois a tabuada do 4, depois a tabuada do 5. E hoje, acredito que principalmente o do 2, talvez o do 3, se tornou comum, né? Qualquer um que chegar para qualquer pessoa, né, que estudou a tabuada, fala, né, do além assim, chega aqui, quanto que é 2 vezes 2? Na hora vem assim, 4, não é assim? Então é a mesma coisa que acontece aqui. Hoje é automático, né? Eu regulo a pistola automaticamente, né? Pelo som da pistola, às vezes você já consegue entender que ela não está na regulagem que você já treinou diversas vezes e deu certo. Por isso que para mim, às vezes se torna até um pouco difícil explicar como que se regula uma pistola. Da mesma forma que se você pegar um motorista com muitos anos de carta de motorista, dirigindo e tal, e perguntar para ele assim, mas como que você dirige?
a pessoa normalmente ela precisa parar para pensar de tão automatizado que já está. Voltando para o hábito. Então o hábito é isso. Assim, você cria um hábito treinando, 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 treinando. Quanto mais você treinar, mais habilitado, talvez seja essa a palavra da habilitação, mais hábil, né? Mais hábito você também vai ter. Eu não sei se hábil com hábito ela é da mesma família, mas desculpa os professores de português, eu nunca fui um aluno bem treinado na língua portuguesa, cometo vários erros em português, me desculpa, assim, não é o meu forte, mas o hábito, né? Assim, qual que é o objetivo que um profissional que quer laquear, ele precisa ter em mente? Que ele consiga criar um hábito de pintura. Um hábito é aquilo que você faz automático, aquilo que você não para mais para pensar como faz. Igual o carro. E como que se faz isso? Né? Como que a gente cria essa dinâmica? Como que a gente trabalha essa dinâmica para que a gente possa passar por essa fase do aprendizado? Porque a parte do aprendizado é a parte mais frustrante da vida de qualquer ser humano. Quer ver como que eu tô com razão? Volta lá, a tal da tabuada dos dois. Você se lembra quando foi apresentado a tal tabuada dos dois para você? Não foi difícil, né? Às vezes professora ou seus pais chegavam e falavam assim: e aí, 2 vezes 2? Aí você parava, pensava e pensava e coçava a cabeça. E aí você ficava, aí você pegava e chutava e você falava assim: 5. E aí você percebia que não era. E aí a partir do momento que aquilo foi, você fez um treinamento para, né, para que 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Você começa a olhar e fala assim: isso ficou fácil, né? E hoje você pergunta, já sai quase que instantâneo. Mas lembra dessa época quando você estava evoluindo, que você estava aprendendo? E aí, nós adultos, a gente precisa, sabe, de algum por exemplo, ó, não somos muito diferentes nessa questão em relação, por exemplo, um cachorro. Quando você vai adestrar um cachorro, você pede para ele, por exemplo, dar a mãozinha, dar a patinha. E aí quando ele dá a patinha, geralmente o adestrador ele dá um biscoitinho. Aí o cachorro associa assim: biscoitinho bom. A hora que eu escutar esse som, eu vou fazer o mesmo movimento e eu vou ganhar biscoitinho de novo. Não é assim? Os cachorros não são treinados pelas recompensas?
Então, nós seres humanos também somos treinados pelas recompensas. Lógico, não precisa ser um biscoitinho, pode ser um bis, ou um chocolate, ou um sorvete. Não, esquece tudo isso, pessoal. Podemos criar pequenas recompensas para nós mesmos. Então, por exemplo, voltando aqui, vamos supor que aqui você deixou perfeito. Até você olhou e falou assim: cara, agora eu pinto tudo. Só que aí você se empolga tanto com essa vitória, que aí de repente em outro lugar, escorreu. E eu falo isso porque eu já vivi essa situação, pessoal. Você começa a se empolgar tanto que aí depois você não segura a onda e aí você faz uns escorridos depois na peça. Sim. Então, te recompense pelo que deu certo e não se destrua porque de repente uma parte ou outra deu problema. Mas sinta-se feliz, sinta-se, sabe, bem com as partes que deram certo. Fixe, né, isso na sua mente. Você sabia que uma das coisas que o nosso cérebro faz com que ele grave a informação muito mais rápido? Quem sabe? O nosso cérebro, quando temos emoção, ele grava a informação muito mais rápido. E às vezes essa informação é duradoura. Quer ver? Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui esqueceu quando você ganhou alguma coisa de uma outra pessoa que você tanto desejava. Ou não queria falar disso, mas você não se lembra quando alguma pessoa ao qual você gostava muito, sabe aquela pessoa que você tinha um contato, você tinha uma amizade e essa pessoa, infelizmente, por algum motivo, ela acabou te deixando, né? Virou uma estrelinha no céu, como as pessoas costumam dizer. Você não se lembra dessa pessoa com muita clareza, com até a imagem dessa pessoa provavelmente já deve ter chegado na sua cabeça. Sabe o que aconteceu para você guardar essa mensagem? Foi justamente a emoção que você sentiu. Tudo aquilo que você sente pela emoção, o seu cérebro, ele tá, programado a gravar esse momento, sabe, muito mais rápido e de uma forma provavelmente inesquecível.
Agora, se eu te perguntar o que você comeu ontem na hora do almoço ou na janta, se não aconteceu nada de muito emocionante na sua vida, né? Exceto, sei lá, de repente você foi pedido em namoro, pedido em casamento, ou você ganhou sei lá, uma grande herança, enfim. Aposto que a maioria de vocês não vai se lembrar. Por quê? Porque aquela informação, aquele momento, ele é tão corriqueiro, tão normal, que o seu cérebro fala assim, não vou ficar, não preciso guardar essa informação. Não preciso dela, para que eu vou ficar aí enchendo aqui um monte de informação, para quê? E aí ele simplesmente descarta. Então, essa é a minha dica de hoje. Se você quer começar a laquear de uma forma, sabe, habitual, né, que isso se transforme em um hábito na sua vida, comemore com emoção. Entendeu? Não, esquece o chocolate, esquece o bis, porque eu desejo para todos muito sucesso. Eu não quero que ninguém fique obeso, ok? Mas comemore com muita emoção quando você fizer uma lateral que seja de um móvel e saiu perfeito. Comemore, sabe? Tipo, igual quando a gente comemora um jogo do Brasil, né? Um gol do Brasil. Comemore, porque você tá falando pro seu cérebro assim, é isso aí, cara, é assim. E você vai ver que ele vai gravar isso rápido, assim, pá. Talvez você nem vai notar, mas aquela informação, o jeito que você fez, os movimentos que você fez, o seu cérebro vai interpretar assim, falar assim, essa informação é importante. Ó, ele está vibrando de emoção. Opa, esse vale a pena guardar, não vamos descartar não. Então, a forma que você tem para começar a fazer com que a laqueação se torne um hábito na sua vida, grave as vitórias com muita emoção. Vibra, sabe? Tipo, comemore. Bom, lembre, treino, treino, treino vira hábito. Mas para que isso funcione, comemore as pequenas vitórias. Não importa quantas vezes você erra, mas comemore sempre os pequenos acertos. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, me mande as mensagens. E muito obrigado e até o próximo vídeo.